Pessoal, neste vídeo eu vou mostrar para vocês o Lula confessando que a Venezuela tem eleições auditáveis. Ele inclusive cita ali que ali tem o voto impresso. Vou mostrar para vocês o vídeo dele falando sobre isso. Vou mostrar também o Lula falando que não reconhece, mas de uma forma bem estranha, né? Não reconhece as eleições lá da Venezuela, não reconhece o Maduro então como presidente eleito. E a solução que ele traz é um tanto inusitada. Vou mostrar tudo isso para vocês aqui neste vídeo, mas antes eu quero começar pedindo um grande favor para vocês. Foi lançado hoje, tá, um abaixo-assinado pedindo aí o impeachment do Alexandre de Moraes, e o pedido é esse daqui, ó, que está aqui na tela. Já está com quase, neste momento que eu estou gravando esse vídeo, já está com quase 200 mil pessoas que assinaram, 195.682 pessoas já assinaram esse abaixo-assinado. E eu vou deixar o link no primeiro comentário ali do vídeo, vou deixar fixado ali no primeiro comentário, o link deste abaixo-assinado. Se você não assinou ainda, entre lá e assina, porque nós precisamos chegar aí a milhões de pessoas assinando este abaixo-assinado para que nós tenhamos força para mostrar para o Alexandre de Moraes que ele deve sim ser cassado, que ele deve ser sim impeachmentado. E então, pessoal, falando no impeachment do Alexandre de Moraes, né, nós temos aqui a notícia de que apoiadores do presidente Bolsonaro convocaram um ato na Paulista pelo impeachment do Moraes. O que eu disse no vídeo de ontem, eu acho que este é o momento ideal para que nós voltemos às ruas e a pauta tem que ser uma pauta única de pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Aqui no Globo diz o seguinte, que Bolsonaro decide ir a ato pró-impeachment de Moraes e acende alerta no STF. Mas qual que é o alerta que vai acender no STF? O que o STF vai fazer com o Bolsonaro se ele for participar de uma manifestação? Será que o Moraes vai provar para todo mundo que realmente ele é um ditador e vai mandar prender o Bolsonaro, vai mandar prender as pessoas que participam de atos contra ele, pedindo o impeachment dele? Ou manifestações não são atos democráticos? Depende do lado, né? Se for de esquerda é democrático, se for de direita é ato antidemocrático, né? Então, está acendendo um sinal. Está acendendo um sinal, e não é de agora, né? Não é de agora que o Alexandre de Moraes ele vem perseguindo a direita como um todo, não só o presidente Bolsonaro, mas a direita como um todo, e o Luiz Nassif diz aqui que o Jair Bolsonaro diz que Moraes tem algo pessoal contra ele. Então, isso numa entrevista, o presidente Bolsonaro falou que o Moraes tem algo pessoal contra ele. E isso é verdade, porque faz muito tempo que o Alexandre de Moraes está perseguindo o presidente Bolsonaro. Tem aqui a notícia lá de agosto de 2021, ou seja, já está com 3 anos atrás, a notícia do G1 aqui de 3 anos atrás, o Bolsonaro envia ao Senado pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O presidente Bolsonaro, então, já enviou em 2021 um pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes porque ele vinha extrapolando as suas competências lá no Supremo Tribunal Federal e no TSE. Vinha perseguindo ali a direita e favorecendo a esquerda, tanto é que culminou ali com a eleição, bem entre aspas, do descondenado de 9 dedos, né, que agora está ocupando a presidência da República graças ao Alexandre de Moraes. E isso diz muito, né, e explica muito o porquê que o pessoal da extrema-esquerda inteira está apoiando aí o Alexandre de Moraes em relação a este assunto aí do vazamento das mensagens dos auxiliares dele lá na Folha de São Paulo. O pessoal da extrema-esquerda inteira está apoiando o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque eles devem muito ao Alexandre de Moraes a essas eleições. E aí, pessoal, eu vou trazer aqui o Lula falando lá do Maduro, né? Faz tempo que teve as eleições, foi dia 28 de julho, né? Já tem aí quase 20 dias que teve essas eleições na Venezuela. E até então o Lula estava silenciando a respeito se ele aceitava ou não o resultado daquelas eleições fraudulentas. O mundo inteiro dizendo que as eleições foram fraudulentas e o descondenado de 9 dedos ele estava silenciando, esperando as tais atas do Maduro. Só que quem apresentou as atas foi a oposição. Apresentou as atas de mais de 80% das urnas. E o Maduro ficou sem saída e não teve como ele apresentar as tais atas, apesar das promessas que ele fez que apresentaria. Não apresentou as atas e o Lula agora veio com essa conversa fiada aqui, ó. Lula diz que não reconhece vitória de Maduro e que ditador deve explicação ao mundo. Ele não chama de ditador jamais. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que ele não chama o Maduro de ditador e ainda nem reconhece que a Venezuela é uma ditadura. Ele já disse que a Venezuela era uma democracia relativa e agora ele trocou o nome
não é mais democracia relativa. Eu vou mostrar para vocês o que o Lula está falando agora. Mas antes, eu vou mostrar para vocês o Lula confessando que as eleições na Venezuela são auditáveis. Lá sim tem o voto impresso, né? Que coisa, né? Parece que a gente falava tanto que o Brasil estava querendo virar uma Venezuela, estava com perigo do Brasil virar uma Venezuela, uma ditadura como a Venezuela. Mas parece que é a Venezuela que está querendo copiar o Brasil, né? Parece que a Venezuela tem mais democracia do que no Brasil, é isso? O Lula falava que lá tinha excesso de democracia, mas pelo menos no processo eleitoral, lá está tendo mais lisura do que aqui, porque lá foi possível auditar as eleições e derrubar o ditador. Ele só não caiu ainda porque ele está lá com o apoio das Forças Armadas, mas grande parte do mundo, ou o mundo inteiro, já percebeu que houve uma fraude lá e a oposição só conseguiu comprovar essa fraude graças ao sistema de voto auditável que nós temos na Venezuela. E eu vou mostrar aqui o Lula falando sobre isso. Dá uma olhadinha. Durante o dia, no processo eleitoral, não houve transtorno, não houve nada que você pudesse levantar qualquer suspeita. Ele já começa mentindo, né? Porque durante o processo eleitoral ali, durante o dia das eleições, houve sim um monte de problemas lá. Muitos problemas, inclusive de repressão da polícia do Maduro contra a população. Então houve sim muitos problemas. Então Lula já começa mentindo. Agora, na hora que começa a divulgar os dados, é que começa a confusão. Sabe? O Maduro anunciou que tinha ganho, a oposição anunciou que tinha ganho. O que eu, que quero que as pessoas respeitem o que acontece aqui nesse país, fiz? Eu disse o seguinte: é importante que a gente tenha alguém para analisar o quê? As atas das eleições. Sabe? Então, aí é que tá, né? A oposição apresentou as atas. Eles pegaram ata por ata ali nas sessões eleitorais, os fiscais pegaram e apresentaram mais de 80% das atas do país inteiro. O Maduro não fez isso, porque ele teria que falsificar todas as atas para dizer que ele tinha ganhado, porque senão ele iria mostrar que ele realmente tinha perdido. Então ele preferiu esconder as atas. Ele preferiu esconder, mas o Lula faz de conta que ele não sabe disso. As urnas da Venezuela, só para você ter ideia, só para você ter ideia, as urnas da Venezuela, quando você vota numa máquina eletrônica como aqui, tem um ticket. Lá tem o voto impresso, gente. Lá tem a maquininha eletrônica como aqui e tem um ticket. Ele não quer dizer que é o voto impresso, mas é o voto impresso. Dá uma olhada. Aquele ticket é colocado numa urna. Então você tem o voto eletrônico e você tem a urna. Ou seja, você tem o voto eletrônico e você tem a urna. Não, você tem o voto impresso, Lula. Fala logo, rapaz, as palavras certas. Lá na Venezuela tem o voto eletrônico, na urna eletrônica, e do lado tem uma urna onde é colocado o voto físico, o voto impresso. E é por isso que a oposição conseguiu reunir provas de que as eleições lá foram roubadas. O que nós queremos é que o Conselho Nacional que cuidou das eleições, sabe, diga publicamente quem é que ganhou as eleições, porque até agora ninguém... O CNE disse quem ganhou as eleições, de que foi o Maduro que ganhou com 51%. O CNE, para quem não sabe, é o TSE lá da Venezuela, é o Conselho Nacional Eleitoral, alguma coisa assim. É o TSE, é quem comanda lá as eleições lá na Venezuela. E eles disseram que o Maduro ganhou com 51% dos votos, só que eles não apresentaram as provas. Diz quem ganhou. Quem não gosta do Maduro diz... Então o senhor não reconhece que o Maduro seja o presidente eleito do... Ainda não. Ele ainda não reconhece que o Maduro é o presidente eleito. Sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Ele sabe disso. Ontem eu tive uma reunião com o presidente da Colômbia, antes de ontem eu tinha tido uma reunião com a Colômbia e com o México. Sabe, a gente encontra uma saída. Sabe, é o seguinte, só tem uma coisa, tem que apresentar os dados. Agora, os dados têm que ser apresentados por algo que seja confiável. O Conselho Nacional Eleitoral, que tem gente da oposição, poderia ser, mas ele não mandou para o Conselho, ele mandou para a Justiça, para a Suprema Corte dele. O Lula quer dizer que o Conselho Nacional Eleitoral, que é o TSE venezuelano, tem gente da oposição, então é confiável. Mas o próprio CNE disse que o Maduro ganhou com 51% dos votos. Eles mesmos fizeram a fraude na contagem dos votos. E o Lula vem falar agora que é um Conselho Nacional Eleitoral é confiável. E o Maduro preferiu mandar para a Justiça, que também é a mesma coisa. O Supremo dele lá é a mesma coisa também. É tudo dominado pelo Maduro.
Não posso julgar a Suprema Corte de um outro país. Não me dá o direito. Ligar para o Maduro agora. Não vai dar. Menino, não vai dar para ligar. Vai dar para ligar. Nós estamos tratando de trabalhar o Brasil junto com a Colômbia. Nós estamos tentando trabalhar a possibilidade de ver se encontra uma saída. Você tem várias saídas. Ou você fazer um governo fazer um governo de coalizão. Sabe, fazer um governo de coalizão, convoca a oposição. Cara, muita gente que está no meu governo não votou em mim. Ele sugere, então, fazer um governo de coalizão, ou seja, fazer um governo da oposição junto com o governo do Maduro. Se ele não reconhece realmente, eu vi o pessoal da esquerdalha inteira aí falando, o Lula não reconheceu a ditadura, não reconheceu o Maduro como presidente eleito. Mas se ele não tivesse reconhecido realmente, o que o Lula teria feito? Ele falaria, não, eu não reconheço, e o vencedor foi o opositor. Né, o poste ali da Maria Corina Machado, o Gonzalez, né? O Lula era para falar isso, não ir com essa conversa fiada de fazer um governo de coalizão ou então sugerir novas eleições. É que o vídeo ele cortou aqui nesse ponto, mas mais para frente o Lula falava que ou poderia ter um governo de coalizão, ou seja, um governo da oposição junto com o Maduro, com o pessoal do Maduro, que ficaria na mesma, o Maduro continuaria mandando, e isolaria o pessoal da oposição para um canto, ou então fazer novas eleições para o Maduro roubar de novo. E aí o Lula reconheceu o resultado das eleições. Então, ele não reconheceu coisíssima nenhuma que o Maduro não foi o vencedor. Ele está passando pano ainda para o Maduro. E nós temos aqui na CNN, Lula, Venezuela vive regime desagradável, não é ditadura. Então agora não é mais uma democracia relativa, como ele dizia. Agora é um regime desagradável, né? É isso que ele chamou? É um regime desagradável. Vamos ver o que o Lula tem a dizer aqui. Quando o Maduro coloca em xeque as eleições no Brasil... Veja, não tem problema, ele tem o direito de colocar, não vou impedir que... O Maduro, gente, eu vou mostrar daqui a pouco o vídeo, o Maduro colocou em xeque as eleições aqui no Brasil. E ele tem a certa razão, né? Porque ele pode dizer que as eleições venezuelanas são auditáveis, do Brasil não. Ele já disse isso antes. E aí ele colocou em xeque as eleições aqui no Brasil, e olha o que o Lula responde. As eleições no Brasil... Veja, não tem problema, ele tem o direito de colocar, não vou impedir que ele coloque. O que eu quero saber é o seguinte, aqui no Brasil, se o cidadão entrar na internet, ele vai saber quantos votos o Lula teve em cada cidade do Rio Grande do Sul. Porque a gente está falando de uma democracia. É lógico. A Venezuela vive uma ditadura ou uma democracia? Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. É uma ditadura? Não acho que é ditadura. É diferente de uma ditadura. Sabe, é um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece tantas ditaduras nesse mundo. O que eu acho é que a Venezuela é um país interessante para o Brasil, é um país que tem quilômetros de fronteira com o Brasil, é um país que o Brasil chegou a ter quase 5 bilhões de superávit comercial, é um país que pode ser um grande parceiro do Brasil na construção de uma força política no Ou seja, né, a Venezuela é uma ditadura, Lula? Não, é um regime desagradável, mas não é uma ditadura. E ele, como é um país vizinho do Brasil, que é importante para o Brasil, a gente pode fazer negócios, então, tipo assim, tudo bem ser uma ditadura, tudo bem ter um ditador oprimindo o povo lá e fazendo o povo fugir para o Brasil, fugir para a Colômbia e para tantos outros países. Não importa, porque ele é de esquerda, né, Lula? Se fosse de direita, seria, sim, uma ditadura sanguinária. O Lula ia dizer que era uma ditadura sanguinária. Mas como o Maduro é de esquerda, apesar de alguns esquerdistas aí quererem colocar a ideia de que criarem uma narrativa de que o Maduro é de extrema direita, é um bolsonarista, não é isso? Andaram falando dias atrás, o próprio Barroso mesmo já disse que a Venezuela é uma ditadura de direita, mas ele é de esquerda, então o Lula fica passando pano para ele e não tem a capacidade de dizer que lá é uma ditadura. O Lula jamais vai dizer isso, jamais. Porque ele sabe que o Maduro sabe de muitas coisas do Lula e o Lula tem medo de colocar o companheiro ali em xeque, né? E vamos ver o que o Maduro disse em relação a essas falas do Lula. Parece que o Maduro ficou meio chateado. El presidente Petro y Lula hablan de una nueva elección. ¿Usted qué responde? Bueno, primero que Venezuela tiene
soberanía, es un país independiente con una constitución, tiene instituciones, y los conflictos que hay en Venezuela de cualquier característica se resuelven entre los venezolanos, con sus instituciones, con su ley, con su constitución. Yo no practico la diplomacia de micrófono. No la practico. Jamás. En Brasil también, el presidente Bolsonaro, de extrema derecha, aliado de la extrema derecha fascista de Venezuela, también él gritó fraude y no aceptó la derrota. E foi o tribunal de Brasil quem decidiu. Ou seja, o Bolsonaro aqui no Brasil, o extrema-direita fascista Bolsonaro, não aceitou a derrota e aqui não teve novas eleições, não é isso? É isso que o Maduro está querendo dizer. Como que o Lula agora quer pedir novas eleições na Venezuela, se aqui no Brasil o Bolsonaro também questionou as eleições, que realmente foram bem interessantes, né? Para não dizer o contrário, aqui no Brasil, e o Lula não falou em novas eleições. Por que o Lula não sugeriu novas eleições aqui com um voto igual é o voto da Venezuela, um votinho impresso? Né? Por que o Lula não fez isso? É por isso. E o Maduro tem razão, eu sou obrigado a dar razão para o Maduro nessa fala dele aqui, em relação ao Lula, porque o Lula é um hipócrita, não passa disso. E nadie salió desde Venezuela, nuestro gobierno ni nadie, y creo que en el mundo a pedir nada, sino decidió el tribunal, santa palabra Tribunal de Brasil. Es un asunto de Brasil. Después, un 8 de enero, sorprendieron con un intento de golpe de Estado, asalto a los poderes públicos, y lo que se hizo desde Venezuela fue condenar la violencia del fascismo. E aí o Maduro ainda joga na cara do Lula que, em relação ao 8 de janeiro, a tentativa de golpe do 8 de janeiro, o Maduro apoiou o Brasil, apoiou o Lula, apoiou o governo brasileiro Lula. Então por que o Lula agora está querendo meter o bedelho lá e pedir novas eleições? O Lula tinha que estar apoiando ele para pagar o que ele fez aqui, o apoio que ele deu aqui ao Lula, o Lula deveria também estar apoiando incondicionalmente o Maduro. Mas não, o Lula foi inventar de pedir novas eleições e o Maduro não gostou nada. E quem não gostou também foi a própria Maria Corina Machado. Porque se você reconhece que houve fraude nas eleições, você não tem que pedir novas eleições, você tem que fazer força, fazer com que o vencedor real das eleições assuma o poder, e só isso. O Lula tinha que falar, não, o Maduro perdeu, ele tem que reconhecer a derrota e tem que deixar o poder e o vencedor é que vai assumir. Não vim falar com essa historinha aí de novas eleições para o Maduro roubar de novo. Então vamos ver aqui o que disse a María Corina Machado. Bueno, con relación al primer planteamiento, yo les pregunto a ustedes, se va a una segunda elección y si no les gustan los resultados, ¿qué vamos? ¿Una tercera? ¿Una cuarta? ¿Una quinta? Hasta que le gusten los resultados a Maduro. ¿Aceptarían eso ustedes en sus países? Que si el resultado no es satisfactorio, entonces se repite una elección. Nosotros fuimos una elección con las reglas de la tiranía. Mucha gente me dijo que estábamos locos, que nos estábamos arriesgando y que iba a haber un fraude monumental que no íbamos a poder probar. Y nosotros confiamos en la organización ciudadana. Y hubo gente que arriesgó su vida, su familia, su hogar, y otros fueron asesinados. Hoy en día están presos, escondidos o han tenido que huir del país. Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio, para mí es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular. La soberanía popular se respeta. A soberania popular se respeita, né? Ou seja, nós tivemos as eleições no dia 28 de julho na Venezuela, houve uma apuração por parte da oposição, pegando ali as atas e apurando mais de 80% dos votos, chegando num resultado em que, mesmo que Maduro tivesse 100% do restante dos votos que não foram ali auditados, o Maduro não chegaria mais àquele patamar de votos para alcançar o opositor. E aí vem o Lula falar em segunda eleição. E a María Corina fala, e aí, se tiver uma segunda e eles não gostarem do resultado, vai fazer a terceira, a quarta, a quinta eleição? Até chegar num resultado favorável para o Maduro? Porque de forma honesta, jamais eles vão conseguir vencer as eleições, porque o povo já deixou bem claro que não quer mais o ditador Maduro no poder,
E aí vem o Lula passando pano para o Maduro, só que ele passou pano de uma forma que não reconheceu incondicionalmente a vitória do Maduro e pediu novas eleições. Isso desagradou o Maduro, que ficou putinho, né, que falou ali que o Lula deveria estar apoiando ele, porque ele apoiou o Lula aqui, né, e aqui, quando questionaram as eleições daqui, o TSE, ele trouxe para si a responsabilidade e disse que o Lula tinha sido o vencedor e acabou. Então ele queria que o Lula apoiasse ele lá também, como o CNE falou que ele é o vencedor e acabou. Igual foi por aqui. Mas não é isso que está acontecendo na Venezuela, porque a oposição lá conseguiu provar para o mundo inteiro que eles venceram as eleições graças ao voto impresso que o Lula falou ali, que tem lá na Venezuela. Mas aqui eles não querem de jeito nenhum, porque eles sabem que aqui pode complicar para o lado deles. Então, fica muito claro o que aconteceu por aqui nas eleições brasileiras em 2022. O Barroso ele fez de tudo para proibir a aprovação da lei lá, que ia permitir ali o voto auditável, né? E aí nós não tivemos esse voto auditável, tivemos que confiar então nas maquininhas mágicas ali do Alexandre de Moraes, e o resultado que saiu ali nós tivemos que aceitar e pronto. Peço a vocês que observem, se já estão inscritos aqui no canal, se não tiver, clique no botão inscrever, se inscrevam, deixe aí seu like, faça os seus comentários, nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.